Olá, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Bem-vindo à TV Poços, no ar o Jornal do Sul de Minas. Tem reapresentação no período noturno após os telefatos e também após a meia-noite. Agora, na parte da manhã, estamos ao vivo. Então, se você quiser participar fazendo perguntas, interagindo com esta edição, nosso telefone 3721-6955 está disponível. Se você quiser participar pela rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação e também assista às edições anteriores. Hoje o nosso entrevistado é o vereador de Poços de Caldas, Marcos Tadeu Sala Sansão, um dos organizadores da manifestação que aconteceu ontem aqui em Poços de Caldas. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia Fábio, bom dia Gustavo. É um prazer enorme estar com vocês de novo. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Também Gustavo Bonafé colabora nesta edição, trazendo aí o seu conteúdo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Zambrano? Sempre um prazer estar aqui. Sansão, ótimo estar com você aqui. E você que nos assiste também, saudações, um grande abraço. Pois é, e o final de semana foi repleto de atividades, de atrações, né? Desde sexta-feira, com Poços Classic Car, né? Um movimentando a cidade, muito bom, agregando ao turismo, trazendo realmente um monte de visitantes aí que vêm e se dirigem das cidades próximas e até mais distantes para poder, alguns deles acompanhar aí os seus veículos que foram expostos, né? E outros para ver, para conhecer, para passear. É realmente um evento de valor, né? Que eu vi placas até do agrega. Espírito Santo, do Bahia, tinham carros que vieram de lá para nos prestigiar aqui em Poços de Caldas. Com certeza, realmente. Teve também a Corrida da Pai, né? Teve a Corrida da Pai, você participou, como é que foi? Eu participei, foi sensacional, muito bonito, o show de cores, né? Então muita festa antes e depois. A Pai, toda a organização tá de parabéns pelo evento que proporcionou para Poços e para a região, né? Muita gente veio de fora também participar. Pois é, e o pessoal se dedica mesmo a participar dessa corrida, né? Treina antes, você também treinou antes? Eu treinei antes. Aguentou? Aguentei. Ou a língua virou gravata, assim, mas ali no 8 começou a dar uma dor nas costas, falei, cadê minha juventude? Mas deu certo, terminei a prova e foi muito bom. Mas a dor nas costas passou e você atravessou a linha de chegada? Eu atravessei, era questão de honra, né? No corredor tem isso, né? De vencer a si mesmo. E ontem, felizmente, consegui. Fiz um dos meus melhores tempos. Ô Marcos, e você acredita que tenha melhorado a manifestação, esse agrupamento de eventos que aconteceu ontem aqui em Poços de Caldas, ou na realidade as pessoas conseguiram separar uma coisa? Na realidade dispersou um pouco. Dispersou um pouco não, dispersou bastante. A Corrida da Pai, ela teve 800 inscrições, né? Por aí. 800 inscrições, então foi muita gente que poderia ter participado das manifestações não foram por causa da Corrida da Pai, que também é uma boa causa, né? Foi por uma causa justa, e outras que participaram ali efetivamente do Classic Car, né? E Poços de Caldas é uma cidade que tem muitos eventos, o domingo estava repleto de eventos, é difícil você tirar uma pessoa de dentro de casa, numa manhã de domingo, uma manhã ensolarada de domingo, para fazer uma manifestação. Mas assim mesmo, eu acho que foi bem positiva, foram muitas famílias, uma manifestação totalmente pacífica, muito colorida, muito verde e amarelo, que é a cor da nossa bandeira. Já temos as imagens aí da manifestação de ontem, as pessoas na praça. Muitas crianças participando, né, já fazendo a sua cidadania, muitas pessoas de idade também, mas eu acho que foi muito positiva essa manifestação. Pois é. E aí, pode deixar as imagens passando aí, enquanto tiver, e na realidade aí tem duas considerações. A primeira é que no sul de Minas, anteriormente Poços de Caldas teve a maior manifestação e agora foi a intermediária, foi a do meio. Na realidade, Pouso Alegre passou a gente, né, com cerca de 4.000 manifestantes. Essa de ontem conseguiu reunir tudo isso, dado segundo os organizadores. Isso. Conseguiu reunir cerca de 1.500 pessoas e a de Varginha cerca de 1.000 pessoas. Né? Alguns outros municípios também exerceram aí seu direito cívico de manifestar-se contra o governo, contra o PT, contra Dilma Rousseff. Isso. E, na realidade, foram muitos questionados, né? Por que você acha que Poços de Caldas dessa vez ficou para trás nesse aspecto?
Eu acho... Não conseguimos agregar aí um número suficiente de manifestantes, as pessoas não se interessaram por ser na manhã, no período da manhã. Você acha que teve essa influência do tempo também? Em primeiro lugar, as pessoas vão elas vão por livre e espontânea vontade, né? Claro. Elas não têm nenhum compromisso partidário, não são obrigadas, nós não pagamos nada, né? Então, elas vão por vontade própria. E Poços de Caldas a gente estava num final de semana com uma imensidão de eventos que estavam acontecendo na cidade, que isso aí fez dispersar um pouco essa multidão toda que viria no evento. Mas o evento não deixou de ser um evento significativo. Acho que teve um número bom de comparecimentos e marcamos a nossa presença e a nossa insatisfação com os rumos que o governo está tomando. Pois é, aí vem uma outra questão. Muitas pessoas manifestaram, inclusive em redes sociais, eu vi isso, conheço algumas pessoas também que têm esse ponto de vista, e a gente vê esse número de opiniões crescente, que é a seguinte: muitas vezes as manifestações anteriores tiveram uma maior adesão porque talvez não houvesse uma aproximação, uma intimidade com algum partido político. E aí as pessoas dizem, não é porque eu sou contra o PT que eu sou PSDB, né? E não é porque eu sou PSDB que eu sou contra o PT. Né? Tem essas pessoas que realmente não se enfileiram, não se entrincheiram com o PT nessa situação, principalmente por conivência, né? Porque uma pessoa que defende o indefensável acaba se tornando conivente. E também não se enfileira com o PSDB, porque não acha, enfim, não tem a empatia, a proximidade, não acha certo algumas coisas praticadas partidariamente. E aí talvez essas pessoas tenham deixado de aderir a essas manifestações porque talvez ela tenha ficado com um ícone tucano. De se ligar ao partido. Né? Você percebeu isso? Você acredita que isso tenha sido também um fator relevante? Também peço a opinião do Gustavo. Aqui em Poços de Caldas eu não vi tanto isso. Eu vi algumas manifestações na internet, mas aqui em Poços de Caldas eu não vi tanto. Eu ajudei, colaborei aí na organização da manifestação, mas eu não quis também tomar a frente por causa disso. Eu não quis colocar o meu partido à frente da manifestação. Perfeito. Então, ao longo da manifestação eu não falei em microfone, não aproveitou a situação? De maneira alguma. Eu fiquei isento e fiquei fora ali, só ajudando pouca coisa que eu pude fazer, mas evitei falar ao máximo para não tomar deixar a manifestação com um cunho político, partidário. Ela é política, mas ela é apartidária. E queria tecer alguns comentários sobre a minha opinião sobre a manifestação. Eu acho muito bacana você ter esse movimento, né, de cidadania, de engajamento, acho que faz parte do processo de democracia, porém não pode parar por aí, né? Não é somente a manifestação que vai fazer a diferença no país. Então, eu cheguei a ir ontem e eu acabei não seguindo por uma série de motivos. Boa parte das pessoas que estavam ali puxando, estavam no microfone e tudo mais, traziam muita agressividade, muita polêmica e mostravam claramente uma rejeição a pontos de vista diferentes dos deles. Eu acho que enquanto a gente tratar a política dessa maneira, com a polêmica, com a agressividade e com rejeição, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. A gente precisa entender que a política significa cuidado com a sociedade, não descuido com a população, como é hoje vista. Então a gente tem que trabalhar consciência, tem que trabalhar maturidade para lidar com a política e tem que trabalhar com transparência, diálogo aberto. Então eu fui um desses que me aproximei ontem da manifestação, só que não quis seguir, porque eu acho que quando se vai por um caminho de agressividade, de violência verbal, de tudo isso, você está indo totalmente contra os princípios da cidadania. Né? Então, assim, é essa história. Um povo, o partido, jamais será unido. Então, a gente ainda tem que amadurecer muito para fazer manifestação da maneira como deve ser, de uma forma saudável, de uma forma consciente, de uma forma transparente.
Então a gente precisa de cada vez mais pessoas capazes de solucionar os problemas, mais do que apontar os problemas. Então essa é a minha opinião. Eu acho muito bacana a essência da manifestação. Porém, como ela tem se desenvolvido em alguns momentos, tem tornado um pouco nebuloso e tirado o foco da verdadeira essência da política. Ok. Tem algum outro aspecto dentro disso que você falou, que é a relevância da manifestação, né? Os simpáticos ao governo, por exemplo, tentam desqualificar o porquê da manifestação, estão manifestando o quê, estão exigindo o quê, né? E a gente percebe que não tem muito o que explicar, porque é tudo isso que está se vendo na televisão, né? É a falta de adiantamento dos 50% que é tradicionalmente pago para os aposentados e pensionistas, é o Lava Jato, é o mensalão, é essa pouca vergonha, FIFA, né? É tudo isso junto, assim, só não vê quem não quer. Aí aqueles que estão no mundo mais recluso, mais estrábico, né? Querendo virar um tubérculo, né? Enterrado, sem enxergar a luz da verdade, acabam ficando nesse questionamento. Mas, então, na realidade, esse tipo de manifestação serve para isso, né? Para expressar todo o descontentamento com tudo o que está acontecendo. Aí, não é o grupo atual, não é a Dilma, não é o Lula que é culpado pela corrupção no Brasil. Já acontece há muito tempo, desde das caravelas de Cabral, né, que nem gostam de usar esse argumento. Tá ótimo, mas alguém tem que pagar. E quem tem que pagar é quem foi descoberto com um pedaço maior de bolo na mão. Quem que foi descoberto com o maior pedaço de bolo na mão? Os antecedentes? Um dos antecedentes foi descoberto com um pedacinho desse tamanho do bolo e foi impedido de continuar no seu governo. Agora tem um bolo inteiro na mão das pessoas, o flagrante foi dado, as coisas estão evidentes e ainda tem gente que não acredita, tem gente que duvida. Então, assim, é necessário. Zambrano, eu acho que todo mundo que pegou o bolo, quem pegou o bolo, tem que ser punido. Tem que ser punido. Não importa o partido, pode ser do partido A, B, C, D, E. Todo mundo que pegou o bolo tem que ser punido. E eu sou sim a favor de prender primeiro para depois investigar. Ninguém do meu partido. Não defendo ninguém do meu partido. Se roubou, se ele foi corrupto, ele tem que ser punido. E tem que ser punido exemplarmente, porque ele é um homem público, uma pessoa pública, tem que ser punido. Vamos continuar falando a respeito disso no próximo bloco. E se você quiser participar e emitir a sua opinião, nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. E nós vamos a um breve intervalo, é rápido, voltaremos já já. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Espaço C&C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço C&C, Rua Sebastião Navarro Vieira, 12, Jardim Hortênsias. Informações 3537128517. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade.
É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. A Carneiro Casa e Construção preparou super ofertas para o mês dos pais. Confira! Furadeira Tramontina apenas R$ 119,90. Grátis jogo de brocas. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.849. Tem também veneziana Sasazaki com grade e vidro apenas R$ 679. Porta sanfonada 80 por R$ 2,10, só R$ 79,99. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta neste segundo bloco, hoje entrevistando Marcos Tadeu Sala Sansão, vereador aqui de Poços de Caldas, com a companhia aqui de Gustavo Bonafé também, que na realidade estamos comentando, nós todos, a respeito das manifestações de ontem. Fizemos uma breve avaliação da manifestação aqui de Poços de Caldas e no bloco anterior, o último assunto foi a desqualificação da manifestação, né? Que os simpáticos ao governo tentam desqualificar essa manifestação. Ontem, inclusive, em São Paulo, em frente à fundação ao prédio do Instituto Lula, houve uma manifestação simpática ao governo, simpática a Dilma Rousseff, né, querendo exatamente expor esse lado contraditório da manifestação da maioria, que hoje a maioria são os descontentes, né? Afinal de contas, isso também não é só um número expresso na manifestação, há que se levar em consideração todas as pesquisas de opinião que têm sido feitas agora nesse período mais próximo, inclusive a do Datafolha, que mostra uma rejeição histórica da presidente Dilma Rousseff. Ela realmente conseguiu ter a competência de fazer realmente a manifestação, inclusive os próprios votos que ela teve, escapuliu, né? Ela teve uma perda de capital político aí volumoso. Muito grande. Né? Nesse momento, volumoso. Realmente é um fato, é um acontecimento a ser estudado, né? Como é que a pessoa vence com cerca de 50 e poucos milhões de votos. 6 meses depois. 6 meses depois tem essa perda aí muito intensa desse volume, né? Muito intensa realmente. E tudo isso, na realidade, é a cascata, né? O represamento, né? Cascata em relação às histórias que foram contadas, que muitas delas não se tornaram verdade, mentiras, e outras cascata mesmo, né? Foi represado uma série de coisas, inclusive a tarifa da energia elétrica e agora, no início do governo, combustíveis e tudo mais, agora a população se depara com a realidade que antes não queria acreditar, né? Então, da forma que falávamos anteriormente, tentativa de desqualificar a manifestação dessas pessoas ontem, contrárias e descontentes com o governo, acaba sendo um argumento muito fútil, muito volátil, evapora rápido, porque está tudo aí na frente da gente, né, Gustavo, por exemplo? De novo, questão da maturidade, como que eu lido de forma consciente com as questões que estão nos prejudicando como população, né? Quando você vai para o deboche, você está sendo totalmente imaturo, você está sendo inconsciente, você está sendo inconsequente, porque aí entra-se num embate de argumentos, enquanto os problemas estão acontecendo e ninguém tem a energia e a capacidade, a liderança e o exemplo de chegar para resolver, né? de conversar. Então, assim, chega a ser triste. E eu acho que exatamente dentro daquilo que o Gustavo falou no primeiro bloco, em relação à agressividade das manifestações, a gente deve observar com muita cautela e ter uma memória boa em relação a isso, porque quando a coisa se torna agressiva, é porque aquilo ali não presta.
não presta realmente, definitivamente. Haja vista, por exemplo, na semana passada, a declaração do presidente da CUT, que falou que era sujeito os militantes favoráveis ao governo pegar em armas para garantir a democracia. Quando você pega em armas, tem alguma democracia relacionada a esse fato? E você pegar em armas para garantir alguma coisa, existe um Estado democrático nisso? Não existe. Ou ele se desintegrou? E o governo, ainda mais o governo, ele desarmou a população de bem, que todo mundo entregou a arma que tinha dentro de casa, entregou para a Polícia Federal, e agora o presidente da CUT ainda vem e diz que vai pegar em armas. Como que ele vai pegar em armas? Então, quer dizer, ele mesmo passou o recibo dizendo que ele tem arma. Lógico. Que eles têm armas para fazer isso, né? Mas a escola é essa, né, Marcos? Você lembrar aí de tempos remotos, 30, 40 anos, o grupo a que eles pertenciam se armava exatamente para tentar obter uma paz com a guerra, uma igualdade social que nunca se viu, né? Enfim, agora vem aqui a opinião do contraditório, né? Assim, o oposto, o Douglas. Grato aí pela sua participação, Douglas. Ele ligou no 3721-6955, coisa que você também pode fazer agora e participar com a gente, emitir a sua opinião em relação a essas manifestações que estão acontecendo no Brasil e vão continuar acontecendo. O Douglas diz que na política tem que respeitar o voto do eleitor. E foi o povo que colocou a Dilma onde ela está. Agora, tem que esperar as próximas eleições. Aí a gente vai falar assim para o Douglas, né? E quem votou na Dilma e se arrependeu, em primeiro lugar, né? É o que a gente tem visto aí nas pesquisas de opinião. São institutos aí de várias orientações que estão fazendo a coleta desse material e divulgando publicamente. Em segundo lugar, se há uma comprovada ligação entre recursos obtidos através de corrupção, seja na Lava Jato ou qualquer outro dispositivo de obtenção de recursos ilegais, feitos de em forma de doação partidária para pagar uma campanha política vitoriosa, por exemplo. Como é que faz isso daí? Né? Eu acho que esse é o principal questionamento, inclusive dos próprios tucanos, né? Que hoje correm no Tribunal Superior de Justiça, no STJ, enfim, no TSJ, né? E, na realidade, se for comprovado que realmente o financiamento da campanha da Dilma, campanha vitoriosa da Dilma, foi feita com recursos provenientes de corrupção, o que você me diz, Douglas? E tem o ex-presidente Fernando Collor, ele ganhou a eleição com ampla maioria do segundo colocado. E ele foi um voto, uma eleição democrática, todo mundo votou e tiraram ele do poder por corrupção. Exatamente. E pouco tempo depois também, na realidade, ele pediu para as pessoas, olha como é que são as coisas, até eu estava lendo uma reportagem ontem na Folha de São Paulo falando disso. Ele, na época, havia feito um pronunciamento alguns dias antes de sofrer o impeachment e pediu que as pessoas fossem às ruas vestidas de verde e amarelo. E as pessoas foram vestidas de preto. Né? Lembra disso? Eu lembro que eu fui. Pois é, exatamente. E agora também tem as cores, né? As pessoas vão de verde e amarelo em detrimento daqueles que vão de vermelho, né? A gente vai de verde e amarelo, que é representando as cores da bandeira nacional. Tem uma simbologia disso daí. Tentando até desqualificar as manifestações, o pessoal fala assim, mas vocês estão contra a corrupção e com a camisa da CBF. Mas é que a cor, como a gente vai de verde e amarelo, quem tem uma camisa amarelona, geralmente é a camisa, né? Geralmente é a camisa da seleção brasileira que a pessoa coloca. Então, o que vai representando a cor do Brasil ali é a camisa da seleção brasileira mesmo. Agora, essa manifestação acontece e já tem outras aí agendadas, programadas, algumas manifestações, as pessoas falam também em relação ao dia da manifestação, sendo um domingo, né? Um dia que ninguém trabalha, né? Um dia que a pessoa está livre para fazer a manifestação. Ao contrário de outras manifestações, são feitas durante a semana, enquanto a maioria da população está trabalhando. Então, eu acho que o mais certo é se fazer no domingo, que está todo mundo em casa descansando, e quem tem essa visão política, aí sai para a rua para fazer a sua manifestação pacífica. Ok. Trazendo agora o assunto para a política local, vereador,
Em relação aí, é o que... Semana passada entrevistamos aqui o secretário de governo, Fernando Poço, e ele nos informou que provavelmente o projeto de alteração da 111, objetivando aí o repasse do lucro de 85%, não retorne à Câmara. Porém... Não retorne? Não retorne. Porém, existem 2 novos projetos que já foram colocados na Câmara em relação à obtenção de novas possibilidades para o DME, né? Como, por exemplo, trabalho com telecomunicações, disponibilização de sinal de internet e também formas de consultoria a outras empresas do mesmo segmento. O que você acha disso, vereador? Esse projeto chegou na Câmara, ele vai ser analisado agora pela Comissão de Justiça. Depois da análise da Comissão de Justiça, ele vai passar para a Comissão de Finanças, que eu participo. Isso aí a gente vai ter que ler muito para ver linha a linha do que se trata realmente esse projeto. Porque vai aumentar em 2 empresas o DME, né? Ele vai expandindo. Uma é de prestação de serviço, outra de telecomunicações. Então a gente vai ter que saber... No primeiro momento tem um bom impacto? Assim, de prestação de serviço tem, se ele puder trazer recursos para o DME, sim. E depois você analisando a situação que estão as outras prefeituras ao redor de Poços de Caldas, todas estão com débito. E se elas não pagarem por esse serviço ao DME, a gente vai arcar com esse prejuízo? Como que elas vão pagar isso? Né? Então isso aí é meio temeroso. Então isso aí precisa ser amplamente discutido antes de ser votado. Vai, Gustavo. E... pergunta de quais são os grandes projetos, né? Sempre que vem um vereador aqui, eu gosto de perguntar quais são os grandes projetos, né, que estão em pauta agora na Câmara para os próximos meses, assim, né, de votação. A Zona Azul, que é importante. São dois projetos. Acho que agora o principal que a população está sofrendo bastante com ele é o projeto da Zona Azul, que ele vai ser colocado em votação agora nessa terça-feira, amanhã. Eu acho que esse é o mais impactante hoje. E depois vai ser esse do DME. Acho que o da Zona Azul agora tem uma importância muito grande, porque desde que a associação comercial ela deixou de prestar esse serviço da Zona Azul, a administração ela demorou muito para começar a iniciar esse processo. Ela esperou receber de volta a Zona Azul para começar a pensar no que ela ia fazer, quando ela já tinha que ter feito isso, essa programação, bem antes de receber de volta a Zona Azul. Daí a associação comercial ela entregaria a Zona Azul e já teria o projeto pronto para já iniciar no dia seguinte. Como não foi feito, atrasou-se mais de um ano, mas enfim, vai se ter a Zona Azul em breve agora, a gente vai estar votando na terça-feira. Já foi discutido muito entre os vereadores, foi acertado já na semana passada, ponto a ponto das leis, e agora vai ser votado e vai passar na votação, vai ser aprovado. Tem mais aqui 2 participações, uma do Douglas novamente, que falou que se pegar essa moda de 2 em 2 anos, teremos que derrubar o presidente, pois a corrupção não acaba. Eu acredito que se a gente quiser que ela acabe, a gente acaba com ela, realmente. Né? Mas tem que ter um querer do povo, tem que ter um filtro melhor, cada vez melhor, na época da votação, né? Vai votar... Derrubou o Collor, demorou um pouco. E que se for esse o mecanismo para acabar com a corrupção de 2 em 2 anos derrubar um presidente, façamos então. Ou se não mudamos nosso parlamentarismo, que daí a coisa fica mais fácil, né? Mas aí que tá. Para esse movimento ser forte, a população tem que se educar também politicamente. Exato. Né? A gente fala de controle social, fiscalização de políticas públicas, e hoje a internet é um caminho gigantesco. Você tem cursos gratuitos, curtos, que te dão informação. Então a grande questão é essa, além das manifestações, como que eu, cidadão, estou me preparando para lidar com a política, né? Para combater a corrupção. Acho que essa é a grande questão, porque a manifestação sozinha é muito bacana, já é uma forma de pressão, mas a longo prazo ela não dá resultado.
se o cidadão não fizer o papel dele. Então, assim, e se for para cair a cada 2 anos um presidente, ok. Né? Mas que conserte, estamos né? buscando a legalidade da questão da democracia e da transparência. Né? Exatamente. Aí tem a participação do Francisco Martins também. Com essa manifestação, conseguiram alguma coisa. O que será feito agora? A manifestação é para, como diz, manifestação, mostrando que a população ela está descontente com a forma do governo. Isso aí é uma forma de pressionar os políticos, principalmente o nosso Congresso, e mostrar que a gente não está contente com o rumo que o governo está tomando, com todos esses escândalos, com a falta de recursos para os municípios. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, eu dou um exemplo bem grande que está nos nossos olhos. Todas as poucas obras que a prefeitura está fazendo, elas estão paradas porque deixaram de receber recurso do governo federal. Então o governo federal não enviou recurso necessário para que as obras fossem feitas. Nós estamos parados. Não enviou porque não quis, não enviou porque não tem dinheiro. São rombos. Isso, e está tudo parado. Então, quem sofre com isso é a população. E a gente mostra isso através da manifestação, que nós não estamos contentes. Esse é o efeito dessa manifestação. Foi vendida uma ideia de que se houvesse uma forma uníssona, né, partidária de administração municipal, estadual e federal, poderiam ser obtidos muitos avanços, né? Mas o que não aconteceu, não faz parte da realidade. Nós não vemos isso acontecer, é fato. Né? O governo não manda dinheiro porque não tem. O Estado não manda dinheiro porque não tem. Então, assim, é outro represamento. Hoje nós estamos vendo aí essa escassez de recursos. No município, que é onde eu vivo, onde você vive, a gente não vive em Brasília, a gente vive aqui no sul de Minas. Né? Então, assim, onde a gente vive, está essa escassez grande de recursos. Agora, vai chegar o ano que vem, a gente vai ver as coisas acontecerem com mais fluidez. Por quê? Porque é um ano eleitoral. Aí a gente observa a manipulação do recurso para a máquina eleger ou dar continuidade no processo. Isso que está errado, né? A gente precisa reverter isso aí. Sem dúvida nenhuma, com clareza, com honestidade, com decência. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Tem pai coruja, pai durão, pai amigão.
Não importa, pai é tudo 10. E se é 10, merece um plano Unimed com 10% de desconto nas mensalidades e carência a zero nas consultas e exames simples. São 245 médicos de todas as especialidades, 131 clínicas e laboratórios credenciados, um hospital próprio e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Aproveite o mês dos pais e presenteie com saúde. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano. Peguei uma frase aqui na internet que é atribuída a Abraham Lincoln, que fala o seguinte: pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. Você quer comentar a pergunta anterior? Isso, eu queria falar, o Francisco, né, perguntou das manifestações e agora. Eu só queria compartilhar, Francisco, que nas outras manifestações a gente teve avanços em algumas leis, inclusive. Sim. Né? Então, assim, boa lembrança. A ficha limpa lá atrás, ela veio de mobilização popular. Algumas leis anticorrupção foram aprovadas após as manifestações. Em São Paulo, a cidade de São Paulo hoje ela é exemplo de transparência. Lógico que ela tem vários problemas em outras áreas, mas em termos de transparência ela evoluiu muito por causa das manifestações. Aqui em Poços, teve um caso recente do 13º, né, salário para agentes políticos, que teve uma mobilização e também não se votou aquilo. Então, assim, a gente tem que reconhecer que existem movimentos. Agora, surgem as leis, a aplicação delas já é uma outra história, que eu acho que a gente está evoluindo também. Então, assim, as manifestações geram sim um impacto, né, e colocam para os políticos que a população está se movendo. A reforma política, essa pequena reforma política, essa mini reforma política que está acontecendo no Congresso, ela está acontecendo só por causa das manifestações que tivemos atrás. Não se definiu muita coisa, porque semana passada aprovaram o financiamento privado de campanhas políticas, ou seja, continua mas tudo aí é que tem forma. Que a manifestação ela tem que se manter, ela não pode se calar, para que tenha essa pressão em cima do Congresso, para que tenha essas reformas mais amplas. Né? Você precisa de lupa, né, para ver direitinho. E as manifestações elas jogam luz sobre determinados pontos que devem ser assim, divulgados em grandes proporções. Por exemplo, para conhecer os objetivos do grupo atual, político atual, a gente precisa conhecer o Fórum de São Paulo. Leia na internet, Fórum de São Paulo. Você vai buscar mais informações a respeito do objetivo. Né? Não é desse mecanismo atual, muitas vezes não acaba passando por isso. Mas você sabendo aonde eles querem chegar, você pode entender os desdobramentos atuais. Eu quero voltar ao tema local aqui com o vereador Marcos Sansão e perguntar a respeito da questão do lixão de Poços de Caldas, do aterro sanitário, que fala-se, na realidade o tempo passa e o negócio muitas vezes acaba regredindo. Né? Haja vista aí que voltamos a ter pessoas, aliás, nunca deixamos de ter pessoas, né, trabalhando no lixão, agora em Poços de Caldas, que é um perigo. Pessoas morando. Pois é, temos pessoas morando aí, morando segundo no as suas lixão. informações. É um grande perigo. Lá exala gás, né? E as pessoas fumam cigarro, as pessoas ficam o tempo todo lá inspirando aquele material. É muito nocivo, sem dúvida nenhuma. E aí, o que vai acontecer? Vem se aproximando 2016, com esse ano de 2016, o fim do TAC, do termo de ajuste de conduta aí promovido com o Ministério Público para a construção desse aterro sanitário já tão necessário em Poços de Caldas há décadas, e não há nenhum movimento no sentido de que isso vai acontecer até agora. E acredita-se que uma obra dessas proporções não tenha tempo hábil ainda dentro dessa administração. Não, dentro dessa administração Qual é o seu ponto de vista nesse momento, vereador? Dentro dessa administração não tem tempo hábil para se fazer agora um aterro sanitário. Eu sei que a empresa, eu já questionei isso, aquela empresa Projeta, que foi contratada por 5.700.000 reais para se fazer projetos aqui em Poços de Caldas, foi dito que ela ia fazer também o projeto do aterro sanitário. Mas agora, visto a falta de recursos do governo federal e o tempo para se construir esse aterro, eu acho que dentro dessa administração não dá mais tempo para se fazer.
tem que se estudar um local. Já tinha um local determinado, mas parece que aquele local, ele em linha reta com o aeroporto, ele não dá a distância, uma distância que 5 quilômetros. Que é exigida por causa de aves, né, urubus, tudo, que ficariam voando no entorno do lixão ali, que não deixaria seguro o aeroporto. Então precisava estudar um outro local e fazer um projeto, mas isso aí tem que ser feito no começo, no início de uma administração, não no final. Só para a gente finalizar rapidinho aqui, o nosso tempo acabou, mas tem 2 participações interessantes aqui. Eu vou pedir para você responder uma delas muito rápido. Rápido. Na realidade, só para finalizar esse assunto, no final das contas não temos nem o aterro sanitário, nem o aeroporto. Percebeu? Não temos nem o aterro então, ou seja, sanitário, nem o aeroporto. Estagnação da coisa, né? Nem o aterro sanitário, nem o aeroporto. Não pode nem o centro de convenções, nem presídio. Bom, aí vem aqui uma pergunta aqui, ó. A Márcia ligou e perguntou o que você acha dos vereadores diminuírem seus salários. Diminuírem seus salários. Isso é uma questão que tem que ser discutida na Câmara, da diminuição do salário. Tem que se pensar uma coisa, Márcia. Já vi em outras cidades dos vereadores colocarem o salário, está ganhando um salário mínimo. Tem uma coisa que está acontecendo, que antes não acontecia, do tempo do vereador. Hoje, o vereador ele tem que ficar mais tempo na Câmara, porque tem as comissões que ele participa, que nem na segunda-feira tem a comissão especial de inquérito, depois tem as comissões de justiça, administração pública, finanças, então já são mais 2 dias, além dos dias das sessões, tem que ter um dia para você analisar os processos, os projetos também que estão em pauta. Você tem uma dedicação exclusiva na Câmara e se você também reduz totalmente o salário dos vereadores, você não vai conseguir muita gente para estar trabalhando nesse sentido. Ok. E depois também tem a continuidade desse assunto, a gente pode falar mais, o nosso tempo acabou. Teve a última participação aqui também do Luiz Pedro, que pergunta sobre esses protestos. Será que nesses debates ninguém falou que ela estava mentindo, que ela estava desviando dinheiro? Falaram e muito, né? Certamente falaram. Foi bem falado isso aí. Se isso daí a gente percebe bem desse jeito que você se colocou, Luiz. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a sua presença, viu, vereador Marcos Tadeu? Uma boa continuidade no seu trabalho. Gustavo, grato também pela sua participação. Tudo de bom. Eu me despeço desejando uma boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.